Aqui não existe enrolação. O que você vai receber é um mergulho intenso e direto nos ensinamentos mais transformadores da psicologia profunda. Vamos explorar a ideia da sombra, um conceito revelador que pode ser a chave para você quebrar padrões destrutivos e finalmente conquistar estabilidade emocional. Esse conteúdo é gratuito, mas não se engane. Não é um vídeo comum, é uma jornada real de autoconhecimento. Ele foi criado para quem vive lutando contra a ansiedade, depressão, culpa, raiva ou qualquer forma de sofrimento emocional que parece não ter fim. Se você sente que está preso repetindo os mesmos erros, se cada tentativa de controlar suas emoções fracassa, esse é o espaço onde você precisa estar. Quem deve assistir até o final? Pessoas que já perceberam que algo as limita por dentro, como uma força oculta, que sabota suas escolhas e rouba sua paz. Gente que carrega um peso invisível, dores que não sabem explicar, mas que drenam energia todos os dias. Se você sente que as suas reações não fazem sentido, que a raiva surge do nada, que a tristeza insiste em voltar, é porque a raiz do problema não está fora, mas dentro de você, no que foi reprimido e esquecido. E é isso que chamamos de sombra. Durante este vídeo, você vai entender o que ela é, como funciona e principalmente como integrá-la de um jeito prático e transformador. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou diretamente com você. Então não esqueça, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Esse simples gesto pode transformar não só a sua vida, mas também a de muitas outras pessoas. Esse não é um conteúdo para ser apenas assistido passivamente. Ele exige de você algo a mais. Parar, refletir, anotar e aplicar. Porque cada ideia compartilhada aqui pode reescrever sua forma de viver. Mas só se você agir. Se você espera fórmulas mágicas de pensamento positivo, este não é o seu lugar. O que você encontrará é um método profundo, baseado em décadas de estudo da psique humana, um caminho para confrontar de frente aquilo que você esconde até de si mesmo. E sim, não será confortável, mas é justamente no desconforto que se abre a porta para a liberdade emocional que você busca. Pense no seguinte: desde criança, você foi moldado por regras de aceitação. Quando demonstrava ser gentil, obediente e educado, era elogiado. Mas quando sentia inveja, egoísmo, tristeza ou raiva, era punido ou criticado. Resultado? Essas emoções foram empurradas para o porão da sua mente. Só que nada do que foi escondido desaparece. Pelo contrário, tudo isso continua vivo, agindo em silêncio, influenciando seus pensamentos, atitudes e até sabotando seus planos. É assim que nasce a sombra, o conjunto das partes de você que foram rejeitadas, mas que ainda operam na escuridão. A sombra é o campo fértil de onde brotam ansiedade, depressão, ataques de raiva e padrões de autossabotagem que parecem não ter fim. Mas aqui está o ponto-chave. Ela não é má em essência. Dentro dela, existem forças, talentos e até criatividades adormecidas. O problema é que, enquanto for negada, ela continuará agindo de forma oculta, controlando sua vida como um fantasma invisível. Quando você a encara, o jogo muda. O que antes era sofrimento passa a ser poder transformado. É por isso que esse vídeo é essencial. Ele te mostra como quebrar o ciclo e abrir o caminho da individuação. O processo de se tornar, de fato, quem você nasceu para ser. Aqui está algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Você não é apenas a versão bonita e socialmente aceitável de si mesmo. Você também é aquilo que mais teme mostrar. A cada tentativa de fugir desses lados obscuros, sua força emocional se fragmenta. E é justamente por isso que tanta gente vive instável por dentro. Tornar-se inteiro não é apagar defeitos ou se transformar em alguém perfeito. É unir luz e escuridão. É olhar para a raiva, a inveja, o medo, a necessidade de controle e perceber que tudo isso faz parte da experiência humana. O verdadeiro perigo não está em sentir essas emoções, mas em ignorá-las.
Porque quando você as mantém escondidas, elas continuam agindo de forma silenciosa e sabotando seus resultados na vida sem que você perceba. Nos próximos minutos, você vai enxergar com clareza como a sombra já está mexendo com você. Ela manipula suas reações, decide como você responde às situações e até direciona as escolhas que você acha serem racionais. Se você acredita estar no comando das próprias emoções, prepare-se para uma descoberta desconfortável. Agora que já sabe o que é a sombra, chegou o momento de entender como ela influencia diretamente seus sentimentos e decisões. E a verdade é que ela não é apenas uma ideia abstrata. A sombra está presente em cada pequena decisão, em cada impulso que você tem sem explicação lógica. É como se fosse um roteirista invisível escrevendo a sua vida nos bastidores, enquanto você acredita estar no controle. Desde cedo você foi moldado para esconder o que não era aceito. Raiva, inveja, medo, ciúmes, egoísmo. Tudo isso foi empurrado para o porão da sua mente. Só que nada do que é reprimido desaparece. Ao contrário, ganha energia e passa a atuar de forma independente. É por isso que aquela ansiedade sem causa aparente aparece de repente. É por isso que você explode de raiva em situações pequenas ou sente uma tristeza profunda que não sabe explicar. Esses sintomas são sinais claros de que a sombra tomou o volante e está dirigindo sua vida. Jung já dizia que o que não é reconhecido no inconsciente acaba se manifestando no destino. Em outras palavras, se você não encara sua sombra, ela continuará controlando suas emoções e decisões como uma força autônoma. Agora pense em como isso reflete nas escolhas que você faz todos os dias. Relacionamentos destruídos, oportunidades que você mesmo sabota, atitudes que te fazem se sentir menor do que realmente é. Tudo isso não nasce do acaso, mas de conteúdos reprimidos que continuam ativos dentro de você. Enquanto acreditar que basta controlar os pensamentos para ter domínio sobre si, você estará vivendo uma ilusão. A sombra não desaparece só porque você tenta racionalizar ou ignorar o que sente. Na verdade, quanto mais você nega, mais poder ela ganha nas sombras. Mas existe uma saída, e ela começa com consciência. O primeiro passo é reconhecer esses padrões ocultos. Só então você poderá retomar o controle emocional e se tornar verdadeiramente resiliente. Há, no entanto, um obstáculo invisível que prende a maioria: a persona. Essa máscara social que você usa para agradar, se proteger ou se encaixar na expectativa dos outros. O problema é que, ao esconder sua verdadeira essência atrás dessa máscara, você reforça o domínio da sombra. É como tentar tapar uma rachadura com fita adesiva. Parece funcionar por fora, mas por dentro a estrutura continua se deteriorando. E aqui está um ponto crucial. Apenas saber disso não vai mudar sua vida. Informação sem aplicação é inútil. O que transforma é a prática diária, o contato direto com o seu inconsciente e o trabalho ativo de integração da sombra. E é exatamente por isso que eu preparei um guia prático. 30 dias de conexão com o inconsciente. Não é um livro para ser lido e esquecido. É um plano de ação simples, mas poderoso. Durante um mês, você terá exercícios rápidos e práticos para começar a integrar sua sombra de forma consistente. Não precisa de horas livres, não precisa de um retiro espiritual. Apenas alguns minutos por dia, com disciplina e entrega, já são suficientes para criar mudanças profundas. Cada atividade foi criada para quebrar barreiras internas e reconectar você com partes esquecidas da sua psique. Esse é o caminho para deixar de ser escravo de reações automáticas e, finalmente, se tornar alguém inteiro, equilibrado e emocionalmente inabalável. Dê o primeiro passo para a sua transformação, agora mesmo. Para compreender como a sombra segura as rédeas da sua vida, você precisa entender um personagem silencioso, mas poderoso: a persona. Essa persona é a máscara que você aprendeu a vestir desde cedo para sobreviver, ser aceito e conquistar espaço no mundo. Não é o seu eu verdadeiro, mas sim uma versão fabricada para agradar e evitar rejeição. Desde criança, você descobriu que determinados gestos traziam elogios, enquanto outros resultavam em críticas ou castigos. Assim passou a destacar o que era bem visto
e a esconder o que poderia causar desaprovação. Com o tempo, essa adaptação se tornou fixa, como uma armadura social. Você veste essa versão idealizada todos os dias em encontros, no trabalho e até em casa, acreditando que é ela quem garante sua sobrevivência emocional. Mas é justamente aí que o problema nasce. Tudo o que você reprime para sustentar essa imagem perfeita é empurrado direto para a sombra. Quanto mais impecável e controlada parece ser a persona, mais material psíquico se acumula no porão da mente. É por isso que tantas pessoas que aparentam ter tudo sob controle em público vivem em segredo, batalhas silenciosas com ansiedade esmagadora, tristeza profunda, explosões de raiva ou até um vazio que corrói por dentro. O preço de carregar essa fachada é altíssimo. Jung deixou claro: a persona pode ser um passaporte social, mas também é uma ilusão perigosa, porque te afasta do que realmente é. Quanto mais você acredita nessa máscara, mais desconectado se torna do seu eu autêntico e mais vulnerável fica ao domínio da sombra. Esse conflito interno consome energia vital. Você gasta forças preciosas tentando manter a pose, enquanto sua psique clama para ser ouvida. É um jogo impossível de ganhar. A sombra sempre encontra uma forma de se manifestar, seja através de sintomas no corpo, surtos emocionais ou atitudes impulsivas que sabotam sua vida. A saída não é reforçar a máscara, mas começar a desmontá-la. Reconhecer que você não é sua persona é o início da libertação. Você é um ser completo com lados luminosos e obscuros. A verdadeira liberdade emocional só nasce quando você integra essas partes. E isso exige prática. Perceber quando e como a sombra se infiltra no seu dia a dia. Esse é o próximo passo da sua jornada. Agora que você já compreende o jogo entre persona e sombra, chegou a hora de aprender a identificar, na prática, quando a sombra está agindo. Jung dizia que ela se revela nas emoções intensas, nas reações impulsivas, nos lapsos de comportamento e nas projeções sobre os outros. Em outras palavras, você não precisa se isolar numa caverna para encontrar sua sombra. Ela se mostra o tempo todo. Basta observar suas reações. Pense em quando você sente uma raiva desproporcional de alguém por um motivo pequeno, quase insignificante. Esse é um sinal de projeção. Aquilo que você condena no outro é, muitas vezes, algo reprimido dentro de você. Outro exemplo: quando você critica com desprezo pessoas que mostram fragilidade, chamando-as de fracas ou dramáticas. Essa dureza pode ser apenas um reflexo da dificuldade em aceitar sua própria vulnerabilidade. Se você observar com mais atenção, vai perceber que muitas vezes foi você mesmo quem enterrou sua sensibilidade por medo de ser visto como frágil. O que você critica nos outros, na verdade, é o que não aceita em si mesmo. Ciúmes que surgem sem explicação, inveja diante do sucesso alheio, procrastinação interminável, explosões de culpa por erros pequenos, evitar conversas difíceis. Tudo isso pode ser o reflexo da sua sombra agindo silenciosamente. Jung já dizia, em O Homem e Seus Símbolos, que os sonhos são portais diretos para esse lado oculto da psique. Pesadelos recorrentes com perseguições, perdas de controle, figuras sombrias ou animais selvagens geralmente denunciam conteúdos reprimidos tentando emergir. Seu corpo também fala. Dores sem causa aparente, tensões constantes e cansaço crônico são expressões físicas da energia psíquica represada. Por isso, a chave para identificar sua sombra começa na autoobservação sem filtros. Pergunte a si mesmo: o que me irrita de forma irracional nos outros? Que emoções me dominam contra minha vontade? Quais atitudes me envergonham depois que acontecem? O que escondo para sustentar minha fachada social? Essa investigação exige coragem. É duro encarar a raiva, a inveja, o medo e até a crueldade que vivem em você. Mas ignorá-los é permitir que continuem a te dominar. Identificar a sombra, porém, é apenas o primeiro degrau dessa escada. O verdadeiro salto acontece no confronto. Jung foi direto. Ninguém se torna inteiro evitando sua sombra. Confronto é inevitável. E aqui está a escolha. Você encara de forma consciente ou continua sendo manipulado por ela sem perceber.
Quando você começa a iluminar o que estava escondido, sentimentos intensos surgem como ondas. Vergonha, medo, raiva, tristeza profunda. Muitos recuam aqui, se refugiando na persona, aquela máscara confortável que já comentamos. Mas é justamente nesse ponto de tensão que o trabalho real começa. Por exemplo, você sente inveja dos colegas que crescem profissionalmente. Sua reação automática é negar. Não ligo para isso. O confronto verdadeiro, no entanto, é admitir: sim, sinto inveja. E então se perguntar: de onde isso vem? Que parte de mim está frustrada, carente ou insatisfeita? Outro exemplo. Você percebe que evita impor limites. Ao olhar mais fundo, descobre um medo paralisante de rejeição, sustentado por anos de raiva engolida em silêncio. Reconhecer essa raiva como legítima já é um passo de integração. Esse processo não acontece de forma linear. Você vai passar por fases: negar, racionalizar, resistir, sentir vergonha, até chegar na aceitação e finalmente integrar. Cada etapa enfraquece o poder autônomo da sombra e devolve controle consciente a você. Mas não se iluda. Não existe um final feliz em que a sombra desaparece. Como Jung enfatizou em Aion, esse confronto é um diálogo vitalício. A sombra não é derrotada. Ela é integrada, assimilada, acolhida. E durante esse percurso, novos elementos psíquicos aparecem. Arquétipos profundos emergem do inconsciente coletivo. Padrões universais que estruturam nossas experiências e que podem tanto te guiar quanto te testar. Entre eles, 4 são especialmente intensos: anima, ânimos, self e o trapaceiro. Cada um carrega uma função, às vezes como aliado, às vezes como obstáculo. Eles vão moldar a forma como você enfrenta sua sombra. Pense no anima e no ânimos. Imagens internas do feminino e do masculino que servem de ponte entre sua mente consciente e o inconsciente. Muitas vezes eles aparecem em sonhos, visões ou até nos relacionamentos. Um homem pode sonhar com figuras femininas sedutoras, ameaçadoras ou sábias, símbolos do chamado para integrar seu lado emocional. Uma mulher pode encontrar figuras masculinas inspiradoras ou dominadoras, que revelam seu ânimos. Já o self, arquétipo da totalidade, surge como uma força que exige equilíbrio. Ele traz crises existenciais, perguntas sobre identidade, valores e propósito, mas também entrega uma nova sensação de unidade interna. E claro, existe o trapaceiro, o mais traiçoeiro. Ele aparece justamente quando você acha que já venceu sua sombra. Alimenta ilusões de superioridade, cria novas armadilhas para inflar o ego e te jogar de volta na confusão. Exemplo: após meses de progresso, você começa a acreditar que é mais consciente que os outros. Isso não é evolução, é o trapaceiro em ação, te enganando com uma falsa luz. Saber identificar esses arquétipos é vital, porque eles não são simples personagens. São forças estruturantes da psique, como Jung destacou em O Inconsciente Coletivo. Eles organizam suas experiências e te obrigam a evoluir. A integração da sombra é atravessada por esses encontros simbólicos que, quando reconhecidos, aceleram sua individuação. O caminho, no entanto, é turbulento. Crises, resistências e recaídas vão surgir, mas cada passo traz algo maior. Uma inteligência emocional reforçada, uma clareza rara, uma liberdade interior que poucos alcançam. É aqui que a pergunta inevitável aparece: por que mergulhar em algo tão desconfortável, doloroso e exigente? A resposta é simples, porque a recompensa é gigantesca. A transformação que acontece quando você encara sua sombra é radical. Não significa eliminar emoções, mas dominá-las de forma consciente. Uma pessoa que vivia refém da própria raiva não se torna apática após integrar sua sombra. Pelo contrário, aprende a reconhecer essa emoção como legítima, usando-a de forma saudável, proporcional, sem se destruir ou ferir os outros. O mesmo vale para a inveja, o medo ou a culpa. Ao invés de serem monstros incontroláveis, tornam-se sinais úteis que revelam necessidades ocultas. Esse é o resultado final. Você não se torna perfeito, mas inteiro. Uma pessoa emocionalmente inabalável não porque não sente,
mas porque aprendeu a dialogar com sua própria escuridão. Esse é o verdadeiro poder da individuação. Imagine alguém que sempre sofreu com ansiedade social. Antes de iniciar o trabalho de autoconhecimento, essa pessoa evitava encontros, palestras ou até conversas simples, porque o medo de julgamento era esmagador. Mas ao trazer à tona os aspectos escondidos de sua insegurança e da necessidade compulsiva de aprovação, algo muda. Aos poucos ela começa a se expor, enfrenta o desconforto e descobre dentro de si uma confiança que sempre esteve lá, mas estava aprisionada. Esse processo acontece porque, ao reintegrar pedaços da psique que foram fragmentados e exilados, você liberta uma quantidade imensa de energia mental que antes estava soterrada na repressão. De repente, sua vida começa a fluir com mais autenticidade. Você para de viver apenas para sustentar uma imagem social e passa a agir em alinhamento com quem realmente é. Isso o torna mais resiliente, menos reativo e, acima de tudo, mais inteiro. Um ser humano que abraça suas luzes e suas sombras. E, por isso, alcança uma paz interior que não pode ser comprada em nenhum lugar. Mas não se engane. Integrar a sombra não é apagar emoções difíceis. É aprender a lidar com elas de frente. Uma pessoa emocionalmente madura não é aquela que nunca sente raiva, inveja ou ciúme, mas aquela que entende essas emoções como parte legítima da experiência humana. Carl Jung já afirmava que aceitar o lado obscuro fortalece o indivíduo, porque abre espaço para relacionamentos mais sinceros consigo mesmo e com o mundo. Quem atinge esse nível não é invulnerável, mas sim inabalável. Eles continuam sentindo dor, tristeza e frustração, só que não se deixam mais escravizar por esses estados. É como atravessar uma tempestade sem se perder no meio dela. A chuva cai, o vento sopra, mas você permanece firme. Em um mundo onde a maioria foge da própria escuridão, aqueles que escolhem encarar a sombra passam a irradiar uma presença rara, quase magnética. E surge a grande questão: como aplicar isso no dia a dia? Como manter essa consciência viva sem cair de volta em velhos padrões? O segredo está em transformar a integração em prática constante. O primeiro exercício é a autoobservação. Você precisa treinar sua percepção para flagrar o momento em que a sombra tenta emergir. Uma irritação sem motivo, uma inveja súbita, um medo desproporcional. Tudo isso é material bruto para o seu crescimento. Em vez de reprimir, abra diálogo interno. O que essa emoção está me mostrando que eu ainda não quero ver? Outra prática poderosa é a escrita reflexiva. Reservar 10 minutos para registrar as situações que te desestabilizaram no dia cria um espelho onde você enxerga com clareza o que antes ficava oculto. Da mesma forma, prestar atenção nos seus sonhos é essencial. Sonhos recorrentes com perseguições, quedas, figuras misteriosas ou animais ameaçadores são pistas diretas do inconsciente. Eles revelam o que sua mente tenta esconder enquanto você está acordado. Além disso, a atenção plena se torna uma arma indispensável. Estar presente em cada instante permite que você perceba seus gatilhos antes que eles assumam o controle. Esse espaço entre impulso e ação é o que diferencia alguém dominado pela sombra de alguém que a observa conscientemente. Relacionamentos também são laboratórios perfeitos. Sempre que você sentir repulsa intensa, admiração exagerada ou julgamento feroz por alguém, faça uma pausa. Pergunte-se: o que isso reflete sobre mim? Muitas vezes é justamente nesse espelho humano que você descobre as partes mais negadas de si mesmo. Estabelecer limites saudáveis é outro passo crucial. A cada vez que você se anula para agradar, entrega mais espaço para a sombra crescer. Por isso, aprender a dizer não é também aprender a se proteger. E de tempos em tempos, faça uma revisão de sua persona. Questione: que partes de mim estou escondendo para parecer aceitável? Essa auditoria interna mantém você lúcido. O mais importante é entender que a sombra é astuta. Ela não desaparece, apenas muda de forma. Por isso, esse processo não é uma vitória final, mas uma dança que dura a vida inteira. Jung advertia: o que não é trazido à consciência repete-se como destino.
E ignorar a sombra tem um preço altíssimo. Quem se recusa a enxergar seus conteúdos obscuros vive em ciclos de ansiedade, depressão, compulsões e relacionamentos tóxicos. É como tentar apagar um incêndio tapando os olhos. Você pode fingir que não vê as chamas, mas elas continuam queimando. Por outro lado, quem encara essa jornada experimenta uma transformação radical, ganha autonomia emocional, integridade e uma paz que não depende da validação de ninguém. Aprende a usar até mesmo a escuridão como combustível para a criatividade e a força interior. E aqui está o ponto de não retorno. Uma vez que você enxerga sua sombra, não pode mais voltar ao conforto da ignorância. A máscara cai. A ilusão de ser apenas luz se dissolve. E o que emerge não é perfeição, mas inteireza. Você passa a viver em equilíbrio, sem negar partes de si. Esse é o verdadeiro poder, mas é também um caminho que exige coragem. Não é para os que buscam atalhos ou confortos. É para os que querem a verdade. Por isso, quero que você declare sua decisão agora mesmo. Escreva nos comentários: estou pronto para encarar minha sombra. Colocar isso em palavras é dar um passo simbólico e poderoso, firmando um pacto consigo mesmo. E se essa mensagem tocou você, não pare aqui. Continue no próximo vídeo desta jornada, porque a sombra não desaparece. Mas você pode se tornar maior do que ela. Então não esqueça. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Esse simples gesto pode transformar não só a sua vida, mas também a de muitas outras pessoas.